Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Tema de hoje, exercício físico na infância. Qual a importância e como estimular? Esse tema foi uma apresentação que eu fiz em um congresso de cardiologia e eu abordei basicamente conceitos da parte osteomuscular, que ainda tem algumas dúvidas, inseguranças, não só da parte dos adolescentes, mas principalmente dos pais. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Bom, o primeiro tópico que eu quero puxar aqui a conversa com vocês se reflete nessa imagem aqui. Se eu perguntar para vocês qual a ação mais eficaz de um bombeiro, vocês têm 5 segundos para me responder. Não é apagar incêndio, é não deixar o incêndio acontecer. E dessa mesma forma, a ação mais eficaz do médico, a ação mais eficaz especificamente do médico do esporte, não é tratar só alguma lesão quando algo já aconteceu, mas de fato prevenir e, se for para um conceito de performance, como que você otimiza a sua performance sem fechar aquela gavetinha de promoção de saúde. E quando eu falo em promoção de saúde, a gente tem que entender que esse conceito de saúde não se resume somente a não ter uma doença. Então a prática de exercício vai impactar na sua saúde, a sua alimentação, o lugar onde você vive, o seu nível de educação, sua renda, o trabalho, se você tem acesso a lazer, a sua sensação, a sua percepção de liberdade, a religião tem um impacto positivo, pode ter um grande impacto positivo na sua saúde e o acesso aos serviços de saúde, As doenças, de fato, elas existem e se você tem acesso a um diagnóstico, um tratamento rápido e assertivo para aquela queixa, para aquela sua doença, a chance de você ter um contexto global de saúde, ele aumenta. E quando a gente pergunta esse questionamento, qual a importância de fazer exercício na infância, na adolescência? Esse slide que está aparecendo aqui, esse artigo, é de um documento da OMS. Pessoal, vejam só, 81% dos adolescentes no mundo não atingem a meta semanal de exercícios aeróbicos semanais. Veja só, pessoal, exercício é um remédio. Essa imagem que está aparecendo aqui para vocês. E a ausência dessa medicação remete a uma doença, que se chama sedentarismo. E uma coisa que a gente tem na medicina, na ciência, é uma relação entre tempo e resposta. Quanto mais tempo você tem de contato com algo positivo, maior esse saldo positivo. Quanto mais tempo você tem de contato com algo negativo, maior esse efeito negativo. E se você tem crianças, adolescentes, que no início da vida já estão em contato com uma doença chamada sedentarismo, os efeitos, os impactos negativos a longo prazo, eles vão ser potencializados em relação aos adultos jovens, aos idosos, que porventura em algum momento deixaram de fazer a prática de exercício. Tenho certeza que esses idosos daqui eram crianças ativas. Subia em árvore, quebrava braço, quebrava perna, o que hoje a gente não observa com as crianças que ficam apenas ali sentadas jogando videogame em frente a uma tela. Não estou torcendo para ninguém quebrar um braço, quebrar uma perna, tá certo? Estou pontuando só o contexto geral que engloba isso. Você arrancar lá um tampo do dedo no asfalto, Isso aí não existe, basicamente não existe mais. Novamente, 81% dos adolescentes no mundo não fazem exercícios aeróbicos. E quando eu falo nos exercícios aeróbicos, eu não estou citando especificamente que você tenha uma estrutura, uma planilha a seguir. Brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de dono da rua, de pique alto, isso entra na conta de atividade semanal, tá certo? Só que nem isso os jovens fazem. Mas vamos lá, um ponto recorrente aí, se você que é pai, que está assistindo isso, pensando em como executar para o seu filho, é como que você evita os excessos. Então, tá passando aqui 4 pontos. Será que as atletas de ginástica, minha filha gostaria muito de fazer ginástica, mas eu ouvi que a ginástica ela atrapalha o crescimento. Não é.
Isso é mito. Não é o ponto o exercício específico àquela modalidade, mas sim a forma como ela é feita. E existe um processo de seleção natural, né? As pessoas de melhor rendimento, de melhor performance na ginástica são pessoas de mais baixa estatura. E a gente tem uma grande variedade aí em termos de população do mundo. Um ponto importante nessa parte de evitar os excessos é isso aqui, ó. Esse estudo que está sendo circulado. O acúmulo de massa óssea, ele vai acontecer principalmente ali dos 8 aos 30 anos de vida. Então, como que você se preparou, como que você treinou ao longo desse tempo, vai ser o grande fator para que lá na sua vida adulta você não tenha osteoporose, osso fraco e não tenha um risco de queda, de fratura, não tenha uma limitação para a sua funcionalidade, para a sua autonomia. Então essa ideia de que os meninos jogam bola e a menina fica sentadinha brincando de boneca é coisa do passado. Menina tem que jogar bola, quer fazer luta, vai fazer luta, quer pegar peso, vai pegar peso. Por quê? Assim como o músculo ele responde positivo ao estresse metabólico controlado do exercício de resistência, a massa óssea também corresponde. E aí, quando a gente ultrapassa esses 40 anos, normalmente a gente já começa a ter um processo de perda de massa muscular, de massa óssea. E aí, se você, ao longo da sua vida, você colocou um teto alto, então você tem reserva para perder. Se ao longo da sua vida esse teto está baixo, qualquer coisa que você perca já entra em mais baixa massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, já entra em mais baixa massa óssea, que a gente chama de osteopenia, osteoporose. E de uma maneira simples e clara, essas 5 informações aqui. Essa imagem desse documentário, que está aqui no slide, não fala especificamente em excesso físico, né? Foi um escândalo que aconteceu na equipe de ginástica masculina em relação a assédio sexual vindo da parte médica. Mas um ponto interessante que foi comentado, né, nesse documentário é que meninas com 11, 12, 13 anos são expostas a rotinas de treino de 32 horas por semana. Então não é a ginástica que limita o crescimento, mas sim o excesso no treinamento que essas jovens elas são colocadas que vão limitar esse crescimento. Assim como não é musculação que vai limitar o crescimento, ao contrário, toda e qualquer modalidade estimula a estatura final, estimula o ganho de massa óssea, estimula o ganho de massa muscular. Precisamos entender como que esse tripé está estabelecido. Olha só a mensagem, quando você treina, você está treinando, quando você come, você está treinando e quando você dorme, você também está treinando. E vamos lá para 5 informações. Deixe que o seu filho, sua filha, tenham pelo menos um dia livre por semana. Vocês não precisam especializar essa criança, esse adolescente de maneira precoce. Não deixem que mais de 5 dias por semana ele seja submetido a um esporte específico. Pega essa mensagem aqui, estímulos variados igual a benefícios variados. Então, quanto mais modalidades ele tiver contato, ele tiver esse estímulo para a consciência corporal, para o desenvolvimento, para a maturação desse esqueleto, desse corpo que está sendo formado, construído, essa casa que está sendo levantada, positivo vai ser esse cenário. Coloque entre 2 a 3 meses por ano uma rotina livre de esporte específico. Você não precisa novamente especializar esse jovem precocemente. Parênteses, tem estudos mostrando que quanto mais longa é essa especialização, por exemplo, se você empurra ali para os 15, 16 anos, esse contato mais específico, essa maior rotina, essa maior especialização, a chance de sucesso a nível mundial ela aumenta. Não treinar mais horas por semana que a idade da criança. Esse aqui é o fator mais importante para que você evite excessos, para que você evite lesões da parte ortopédica, para que você evite limitações no crescimento do seu filho, da sua filha. E quando a gente fala especificamente corrida, pode ajustar ali esse teto em até 30 km por semana de atividade, dessa atividade aeróbica. E se você chegou aqui até agora nesse vídeo, não esquece, deixa seu like, comenta se você tem alguma dúvida, questionamento, sugestão. Tem intenção, tem interesse em profissionalizar seu filho ou então quer otimizar o rendimento dele na prática específica de um esporte? Busque um profissional habilitado, competente, que saiba conduzir de maneira baseada em ciência.
Não esquece de fazer a inscrição, isso ajuda bastante nesse crescimento. É uma via de mão dupla. Eu ajudo vocês compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdo e vocês me ajudam a aumentar esse alcance. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.